Quem foi o professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts antes do Quirrell? Quantos professores já ocuparam esse cargo desde que ele foi amaldiçoado por Voldemort? E o que aconteceu com cada um desses professores? É o que nós vamos descobrir no episódio de hoje do Caldeirão Furado. Fala aí, bruxões, beleza? Defesa contra as artes das trevas era uma matéria obrigatória na grade de Hogwarts desde o primeiro ano letivo, e nem sempre o cargo de professor foi amaldiçoado. Afinal, a escola existe há mais de 1000 anos, então muitos professores ocuparam esses e outros cargos. Entre os nomes notáveis que ocuparam o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas estão Isidora Morganach, que foi uma bruxa que viveu ali por volta de 1470 a 1500 e manifestou a magia de forma tardia, aos 15 anos. A Isidora era sensível à magia ancestral, o que permitia ver rastros dessa magia e utilizá-la de forma que outros bruxos não podiam. Ela pertenceu à casa Corvinal enquanto era estudante e não demorou muito depois que ela se formou para se tornar aprendiz e mais tarde professora. O problema com Isidora foi que ela começou a fazer um uso da magia ancestral para retirar a dor e o trauma das pessoas. Mesmo que com uma boa intenção por trás disso, ela não percebia que a dor e o sofrimento fazia parte do aprendizado das pessoas, que isso era fundamental para fortalecer as pessoas, fazia parte de ser humano. As coisas começaram a sair do controle e Isidora se volta contra seus mentores em Hogwarts e acaba sendo morta por um deles, que era o professor Sambacar, que ensinava o equivalente a trato das criaturas mágicas na época. Essa personagem não aparece nos livros de Harry Potter, mas sim no jogo Hogwarts Legacy. Gina Rickett também foi professora de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, também é uma personagem do jogo Hogwarts Legacy, e ela lecionava nessa matéria ali entre os anos de 1890 e 91, e não se sabe até quando ela ocupou esse cargo, mas nessa época o cargo não tinha maldição nenhuma. Ela também pertenceu à Casa Corvinal quando foi aluna de Hogwarts, e antes de ser professora ela trabalhava como inominável no departamento de mistérios. A gente não sabe até quando essa personagem ocupou o cargo de professora, mas era muito comum que os professores ficassem por décadas e décadas ali em Hogwarts. Por um período, Albus Dumbledore também lecionou defesa contra as artes das trevas, pelo menos entre o período de 1910 e 1927. A gente não sabe se ele era um professor fixo dessa matéria ou se substituía alguns professores, mas segundo a história apresentada em Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, Dumbledore foi proibido de lecionar defesa contra as artes das trevas quando ele se negou a ajudar o Ministério da Magia na época a capturar o Grindelwald, a lutar contra o Grindelwald. Então o chefe de execução das leis da magia na época, Torquil Travers, proibiu ele de ensinar defesa contra as artes das trevas. Essa é uma informação que está no filme Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, mas ela acaba conflitando com as informações que nós temos nos livros, porque nessa época que o Dumbledore aparece lecionando defesa contra as artes das trevas, era outra professora que ocupava o cargo. E também porque sempre foi falado nos livros que o Dumbledore era professor de transfiguração, só que em Animais Fantásticos ele está ensinando defesa contra as artes das trevas. Pode ser que ele ensinava as duas matérias? Pode, estamos falando do Dumbledore. Pode ser que ele só substituía outra professora? Pode ser também. Isso não ficou claro. Mas a professora em questão, que lecionava a defesa contra as artes das trevas nesse período, era Galatea Maritodd. E ela ocupou esse cargo por mais de 50 anos. E pelas informações que se tem nos livros, ela se aposenta ali por volta de 1945, que é quando o Tom Riddle se forma em Hogwarts. Se ela lecionava por 50 anos, então ela começou aí a lecionar em Hogwarts por volta de 1895. E ela foi uma das últimas professoras a ocupar o cargo antes dele ser amaldiçoado de fato. Em 1945, quando Tom Riddle se forma em Hogwarts, ele vai pedir a vaga de emprego pro Armando Dippet, que era o diretor da época. Só que o Dippet nega essa vaga porque o Tom Riddle era muito jovem e ele o aconselhou a voltar dali a alguns anos. E então uma outra pessoa foi contratada ali para ocupar esse cargo que estava vago devido à aposentadoria da professora Galatea Maritodd, e a gente não sabe quem é. Quase 20 anos depois, o Tom Riddle volta ali em Hogwarts, agora com o Dumbledore como diretor, para pedir a vaga de emprego, mas não porque ele queria realmente ser professor, mas sim porque ele queria estar dentro de Hogwarts, porque seria mais fácil moldar a mente dos alunos ali para seguir a sua ideologia, para fazer com que eles acreditassem nele, e seria mais fácil
cooptar essas crianças para o seu lado. Mas, obviamente, o Dumbledore já sabia das coisas que ele estava fazendo, já sabia como ele era conhecido, não mais como Tom Riddle e sim como Voldemort, e nega essa vaga a ele. E então é nesse encontro, por volta de 1965, que o cargo é amaldiçoado pelo Voldemort. A partir daquele ano, nenhum professor de defesa contra as artes das trevas permaneceu mais do que um ano letivo inteiro no cargo. Então, se a gente parar para contar de 1966 até 1998, que é quando o Voldemort é derrotado e a maldição é desfeita, passaram mais ou menos 32 professores de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Quem foi cada um deles é aqui que você vai se decepcionar, porque nós não sabemos a maioria, mas nós sabemos pelo menos 2 nomes antes do Quirrell. De 1966 até 1988, nós não sabemos quem foram os professores que ocuparam esse cargo, nem o que aconteceu com a vida deles. Mas no ano letivo de 1988, a professora de defesa contra as artes das trevas era Patricia Hucklepick. Ela foi uma aluna de Hogwarts que pertenceu à Casa Grifinória e antes de ser professora de defesa contra as artes das trevas, ela trabalhou como desfazedora de feitiços para o banco de Gringotts, o mesmo cargo que o Guy Weasley ocupava. Apesar dela ser uma bruxa talentosa, ela não era quem parecia ser e fazia parte de uma espécie de organização secreta. Além disso, ela foi responsável direta pela morte de um aluno e tentou manipular outros alunos para descobrir segredos enterrados em Hogwarts. Porém, ela foi descoberta, forçada a deixar Hogwarts e foi enviada para Azkaban. Essa personagem aparece no jogo Hogwarts Mystery. No ano letivo de 1989 a 1990, a pessoa que ocupou o cargo abandonou a escola no meio da noite sem dar motivo, e nós não sabemos quem é. Depois disso, no ano letivo de 1990 e 1991, quem ocupou o cargo foi uma bruxa chamada Olivia Green. Ela foi da Casa Corvinal enquanto aluna, e também foi uma inominável no Ministério da Magia. Ela aceitou o cargo depois de ser chamada pelo Dumbledore depois que o professor anterior simplesmente saiu da escola no meio da noite. A Olivia era bastante talentosa, mas acabou deixando o cargo porque várias de suas memórias foram alteradas, fazendo com que ela acreditasse em coisas que na realidade aconteceram de forma completamente diferente. Depois de conseguir as suas memórias verdadeiras, ela se demitiu sem falar nada e voltou para o Ministério da Magia. Ela também aparece no jogo Hogwarts Mystery. É então no início do ano letivo de 1991 que Quirinus Quirrell, que antes ensinava estudo dos trouxas, mas tinha tirado um ano sabático, acabou voltando para a escola e aceitou o cargo de defesa contra as artes das trevas. Só tinha um pequeno probleminha com o Quirrell, né? Ele não voltou a mesma pessoa depois desse ano sabático, porque ele simplesmente estava a serviço de Lord Voldemort. E durante o ano letivo, ele tentou algumas vezes matar o Harry Potter, que era o primeiro ano do menino, e na tentativa de roubar a Pedra Filosofal, depois de se tornar uma espécie de hospedeiro para a alma do Voldemort, ele acabou morrendo. No ano letivo seguinte, 1992 e 1993, quem ocupou esse cargo foi o Gilderoy Lockhart, o famoso Gilderoy Lockhart, que na verdade era um farsante e que o Dumbledore contratou na intenção de expô-lo. Isso porque o Dumbledore conhecia bruxos que o Gilderoy havia roubado as histórias e alterado a memória. E segundo o próprio Dumbledore, há muito que se aprender até mesmo com um professor como Gilderoy Lockhart. E não é que no final isso foi bem perigoso, porque ele quase apagou as memórias de Harry e Ron, mas por sorte de uma varinha quebrada, o feitiço se voltou contra o Gilderoy Lockhart e ele mesmo foi afetado pelo feitiço que lançou e até hoje não recuperou a sua memória, vivendo no Hospital St. Mungo's, na área de acidentes neurológicos. Nesse ano que o Gilderoy aceitou o cargo, já estava muito difícil conseguir alguém para ensinar defesa contra as artes das trevas, porque o boato de que o cargo era amaldiçoado se espalhou, ainda mais com a recorrente demissão de vários professores ao longo aí de 30 anos. Mas então o Gilderoy acabou aceitando porque ele poderia simplesmente brilhar ensinando defesa contra as artes das trevas para o Harry Potter e algo do tipo. E é então que no ano letivo seguinte, 1993 e 1994, que Hogwarts finalmente tem o melhor professor de defesa contra as artes das trevas, que é o Remus Lupin. O Dumbledore convenceu o Lupin a se juntar ao corpo docente, oferecendo a ele acesso ilimitado ao estoque de poção de matacão. Muita gente olha e fala, nossa, o Dumbledore contratou um lobisomem, né,
que maluco. Mas ele ofereceu essa poção ali, esse acesso ilimitado à poção, que fazia com que o Lupin se transformasse em lobo, mas se mantinha consciente. Assim ele não apresentava perigo. O que acontece é que ali no final do ano ele esquece de tomar uma poção, porque tem todo o acontecimento ali, e simplesmente acaba ficando perigoso. Snape acaba revelando por birra para os alunos da Sonserina que o Lupin era um lobisomem. Ele ficava tentando ao longo do ano letivo fazer com que descobrissem, né, pedindo redação sobre o tema, enfim. Mas depois que o Dumbledore, para defender o Lupin, falou que ele ajudou o Harry e a Hermione contra o Sirius Black, o Snape não suportou isso e contou aos alunos da Sonserina que o Lupin era um lobisomem, e isso fez com que ele pedisse demissão, não quisesse ficar na escola. Inclusive, essa cena final de Prisioneiro de Azkaban, pra mim, é muito triste, do Lupin saindo ali da escola, arrumando as coisas, dá uma sensação de vazio pra mim. No ano letivo seguinte, de 1994 a 1995, outro professor de defesa contra as artes das trevas, embora maluco e um assassino disfarçado, ensinou coisas bem legais pros alunos. Bartol Crouch Jr., disfarçado de Olho Tonto Moody, o Auror mais famoso aí de todos os tempos, acabou se infiltrando em Hogwarts ali, manipulando o torneio tribruxo para que o Harry caísse numa armadilha e fosse até um cemitério em Little Hangleton para que o Voldemort retornasse à sua forma humana. Esse plano deu certo, Dumbledore foi enganado, a escola inteira foi enganada. No final das contas, o verdadeiro Alastor Moody estava preso num baú, o Bartol Crouch Jr. foi revelado, sofreu o beijo do Dementador, numa coisa que não era para ter acontecido, mas o ministro Cornélio Fudge fazia questão de ser um bananão, e então, mais uma vez, o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas estava vago. E aí que, diferente dos anos anteriores, no ano letivo seguinte, é o Ministério da Magia quem, na calada da noite, sanciona uma lei falando que se o Dumbledore não pudesse encontrar um professor, o Ministério faria isso. E então o Ministério nomeia Dolores Umbridge como professora de defesa contra as artes das trevas, que tenta mudar completamente o ensino daquela matéria, colocando só coisas teóricas, com medo de que os alunos estivessem formando um exército para tomar o Ministério da Magia junto com Dumbledore, e uma campanha de repressão do Ministério da Magia em Hogwarts começa ali a todo vapor. A Umbridge não só não ensinava nada, como torturava os alunos com métodos bastante sádicos para manter a ordem e a disciplina e a verdade do Ministério da Magia. Ela também acaba se tornando Alta Inquisidora de Hogwarts, mas no final daquele ano letivo ela acaba sendo levada por centauros na Floresta Proibida, depois resgatada pelo Dumbledore e acaba sendo demitida. E é aí que no ano letivo seguinte, de 1996 e 1997, Severus Snape, que era maluco por aquele cargo, finalmente consegue lecionar essa matéria. Como professor, ele era extremamente rigoroso, assim como era em poções, mas era altamente competente. Ele também atuava como agente duplo de Voldemort e Dumbledore. E no final do ano letivo, após o assassinato do Dumbledore que ele cometeu, ele precisou deixar a escola, então ele acaba saindo do cargo. Mas uma coisa muito interessante sobre o Snape ocupar finalmente o cargo de defesa contra as artes das trevas é que o Dumbledore negou esse cargo a ele por todos aqueles anos, com a desculpa de que o Snape não tivesse uma recaída pro seu lado de Comensal da Morte. Mas isso, ao meu entender, não passa de uma grande mentira do Dumbledore, porque ele sabia que o cargo era amaldiçoado, então ele simplesmente queria manter o Snape por perto. Ele sabia que o professor ocupando aquele cargo não ficaria mais do que um ano letivo. E justamente no ano que ele sabe que vai morrer, que ele planeja toda a morte dele com o Snape sendo o assassino, ele dá o cargo justamente pra ele. É claro, o Dumbledore sabia que a maldição consistia na pessoa não ficar no cargo, não queria acontecer algo catastrófico com essa pessoa. Aconteceu com o Quirrell, ele acabou morrendo porque ele era um servo do Voldemort, e o Voldemort deixou ele ali agonizando. O Gilderoy, ele tentou apagar a memória de duas crianças, então o feitiço se voltou contra ele ali porque a varinha estava quebrada. Mas o Lupin se demitiu apenas. Beleza, o Bartol Crouch Jr. sofreu o beijo do Dementador, mas não acredito que isso tenha sido porque ele ocupou o cargo de professor. Ele já tinha sido descoberto e ele seria mandado para Azkaban. Ele simplesmente não ia ficar porque ele foi descoberto como um impostor. Então, assim, não necessariamente aconteceria algo catastrófico com a pessoa que ocupasse o cargo. Ela só não poderia continuar no cargo mesmo. No ano letivo seguinte, quando Hogwarts estava tomada, sob o regime de Voldemort, o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas passou a ser somente artes das trevas, mas mesmo assim ainda carregava maldição. Quem ocupou o cargo de professor foi o Amicus Carroll,
que era um dos comensais da morte e que ensinava maldições imperdoáveis para os alunos, fazia eles treinarem em alunos do primeiro ano. Enfim, o Amicus era extremamente cruel e sádico, mas acabou deixando o cargo porque naquele ano aconteceu a Batalha de Hogwarts e os comensais que não foram mortos foram presos. Na Batalha de Hogwarts, depois que o Voldemort é morto, a maldição no cargo acaba se extinguindo, mas a gente não sabe, não tem informação de quem assume o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas depois disso. A gente sabe que o Harry volta ali para Hogwarts, não para estudar, mas ele dá algumas palestras de defesa contra as artes das trevas, mas não se torna professor, definitivamente ele não se torna professor. E aí a gente tem informação lá do ano de 2008 de uma professora que assume o cargo, que se chama Kate Brindlemore. Ela aparece como professora de defesa contra as artes das trevas nos conteúdos vindos de jogos de Harry Potter. E ela é retratada como uma professora muito competente e muito firme, muito rigorosa, e que finalmente permaneceu no cargo por mais de um ano letivo. Ela lecionou de 2008 a 2011. Mas as informações sobre ela são bem escassas. Enfim, as informações que nós temos sobre professores de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts são essas. Antes do início do ano letivo do Harry, as informações são muito fragmentadas, a gente não tem praticamente nada sobre os professores que ocuparam esses cargos naqueles anos todos, desde quando ele foi amaldiçoado, e algumas outras informações, poucas informações que nós temos ali 2 anos antes do início do ano letivo do Harry, vem de jogos, e o pós também vem de jogos, ou seja, vem do universo expandido de Harry Potter, né? Jogos, Animais Fantásticos, não vem dos livros direto. Eu, particularmente, considero tudo como parte do universo de Harry Potter, até Criança Amaldiçoada, que vai totalmente contra ali o universo estabelecido. A autora falou que é cânone, então é cânone, não tem muito o que fazer, sabe? Eu, pra ser bem sincero, dou uma ignorada em algumas coisas. Eu pego só as informações que eu acho muito legais, tipo Hermione ser ministra da magia, essas coisas. Mas tomara, não sei, né? Quem sabe na série isso seja mostrado de alguma forma, seja mais desenvolvido. Se a gente tiver pelo menos flashes de professores anteriores e, sei lá, souber de informações depois, quem foi professor logo depois ali, seria muito maneiro. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver mais sobre os professores de defesa contra as artes das trevas, porque, pô, imagina, eles teriam que inventar aí vários personagens pra colocar no cargo, seria muito maneiro. E inventar vários desfechos criativos pra eles não continuarem no cargo ali, né? Isso seria muito legal de se ver. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, seu comentário aí, compartilha se você quiser. E a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito, feito.